Bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa aula desse domingo na Escola Jesus Cristo, dizendo que o tema de hoje é um tema muito específico, não é? Nós estudamos o livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e nós estamos no capítulo terceiro desse livro. Então, o título é o tema central desse estudo, que é o desenvolvimento mediúnico. Entretanto, há outros temas que são abordados aqui nesse capítulo, e que se trata de análises, né, das causas físicas e espirituais, das dificuldades apresentadas pela maioria dos médiuns no seu desenvolvimento mediúnico. Também trata dos espíritos sofredores, dizendo que eles aproveitam mais do trabalho dos benfeitores espirituais da reunião do que propriamente os médiuns. E ainda enumera alguns desgastes desnecessários que nós imprimimos ao nosso corpo e que, com isso, dificulta muito as tarefas mediúnicas. Então, é uma página que todo médium devia ler, todo médium devia se familiarizar com esses temas, e no livro Missionários da Luz nós teremos outros temas idênticos sobre a mediunidade, e vai sendo, nós vamos analisando cada caso à proporção que os parágrafos nos forem sugerindo. Essa página tem, se não me engano, 49 parágrafos. Ela é longa, os parágrafos são grandes, e por causa disso são 49. Por causa disso, nós dividimos de 5 em 5, ou mais um pouco, parágrafos para analisarmos as abordagens que André Luiz, junto com Alexandre, fazem da mediunidade. Então, nós vamos ler agora até o parágrafo 5 do livro. O interessante é que cada um numere os parágrafos desse capítulo, para que a gente possa ir analisando e entenda, e que fique bem entendido o que cada parágrafo entre os 5 nos deixou de lição. Os serviços, desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades da comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Então, nós temos aqui 5 parágrafos com algumas informações importantes para todos nós, médiuns. A primeira coisa que nos salta aos olhos é a ânsia de aprendizagem de André Luiz, a ponto de até usar as suas horas de folga
para essas excursões de aprendizado com o mentor Alexandre. Então, a sua alegria, o seu contentamento com a oportunidade de aprender e de servir é imensa. Tão bom, não é? Se nós todos seguíssemos esse exemplo, se nós tivéssemos essa alegria no trabalho, alegria de aprender com quem sabe mais do que nós sobre algum tema. E também nós vimos nesses parágrafos que essa observação que o orientador, no caso Alexandre, quando anuncia o tema do estudo, e ele aguarda com calma, mas já assim, com uma vontade imensa de chegar à noite para se instruir a respeito da mediunidade. Então, a gente para e faz uma reflexão. Tantas vezes temos pressa e nem aguardamos com calma na instituição em que a gente trabalha, não aguardamos com essa calma a hora certa de iniciarmos algum trabalho. Geralmente nós chegamos à casa espírita ansiosos, logo por fazer alguma coisa. E, e também essa disciplina de que fala que ele avisa hoje à noite, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Ele aguardou essas instruções com muito interesse, mas no instante indicado, ele compareceu ao grupo, ou seja, era disciplinado, né? É outra virtude difícil para nós aqui na Terra. O trabalho espiritual, a gente não pode ir com ansiedade, porque ele demanda calma, oração, meditação, além dessa observância da pontualidade, dessa disciplina com horário, como a gente vê no exemplo de André Luiz. Em geral, as reuniões todas da nossa casa de oração acontecem em seus horários certos, marcados, e nós devemos nos fazer presentes um mínimo de 15 minutos antes da hora aprazada. Então, os trabalhadores espirituais nos legam o exemplo. Nós devemos chegar à sala de reunião um pouco mais cedo, em geral, com essa antecedência de no mínimo 15 minutos. E a outra coisa também que nos salta aos olhos é que eles, os espíritos, já vão para lá desde cedo. À tarde já estão trabalhando para a nossa reunião, que começa às 8 da noite. Então, ele faz a ressalva aqui, nesse parágrafo 6 que nós vamos ler, antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual, muito serviço de natureza espiritual. Por isso, eles chegam mais cedo. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos no círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista,
muito raramente se dirigem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta. Eu acho esse trecho importantíssimo para nós. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Aqui até o parágrafo número 10. Então, no sexto parágrafo, a gente percebe que eles chegam com antecedência maior do que a nossa. E, e isso, eles começam a preparar os doentes do espírito, em geral, espíritos obsessores, que vão ser esclarecidos naquela determinada reunião. E isso, eu penso, é um zelo, um cuidado conosco, com os médiuns, porque os espíritos, muitos em estado de sofrimento muito grande, é, se chegarem até nós com aquela energia toda pesada, nos sacrifica. Então, antes do começo da reunião, eles dão passes magnéticos nos espíritos, para que nós não sejamos tão sacrificados. Então, Alexandre ainda faz essa denúncia. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos no círculo dos desencarnados infelizes, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Isso é uma denúncia, e é sério isso para nós. Nós ocupamos os espíritos e não lhes valorizamos os esforços em nosso favor, né? Benfeitores nossos, e nós abusamos da magnitude desses corações, né? E ainda diz: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Por quê? Porque é tão difícil para nós é, encetar essa caminhada da evolução. E ele mesmo diz que é porque nós trabalhamos aqui na Terra com um oceano de palavras, mas com gotas de ação. É essa disparidade do nosso conhecimento. Nós não agimos de acordo com os conhecimentos de que temos desfrutado da espiritualidade superior. Quantas obras Chico nos trouxe dentro do estudo da mediunidade, e nós não as lemos, e se as lemos, não as consideramos em nossa prática dentro da doutrina espírita. E é esse o lamento que Alexandre faz, essa ponderação de que os espíritos sofredores atendem melhor às recomendações, ao trato com eles, enfim, do que nós, médios estudiosos, que conhecemos a doutrina espírita, mas que não lhe respeitamos os avisos que nos dá, né? Que a doutrina nos dá. Então, agora o capítulo 11 até
o capítulo 15. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. E, às vezes, nós damos entrada num recinto de uma reunião, conversando, falando alto, rindo. Não é o caso. Essa reunião a gente deve entrar na sala de reunião com outro comportamento, um comportamento de respeito maior, de silêncio, né? Nesse instante, os primeiros amigos começaram, né? Deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Boa sorte, isso choca. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho lápis na mão sem resultado algum? É uma pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato, né? Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. Aí a gente vai observar os comentários dos encarnados quando chegam na sala de reunião onde vão desenvolver a sua mediunidade. E eles já primeiro entram conversando, falando uns com os outros. Um fala se na sorte. Veremos hoje se temos boa sorte. Olha, isso não é questão de sorte. Na doutrina espírita, até essa palavra sorte, ela não é não é usada, porque nós somos frutos de nosso empenho, de nossa vontade, de nossa capacidade de auxiliar com concentração, com tudo mais que a gente oferece numa reunião desse tipo. Então, outro senhor diz que a dificuldade desencoraja, dá razão àquele que está cansado, ao outro que quer ter sorte de receber o espírito e reclamam dos orientadores espirituais, dizendo que parece que eles nada merecem no setor do estímulo por parte dos benfeitores espirituais, que há muitos meses ela procurava desenvolver a psicografia e não conseguia. Então, são assuntos, não é, que eles vão falando dentro de uma reunião mediúnica. Dedicação, empenho nos trabalhos mediúnicos, é justamente isso que promove o nosso desenvolvimento, não é? Então, no parágrafo 13, aparece o primeiro fato apresentado pelo cronista espiritual, que é André Luiz, que é um assunto comentado entre os médiuns, falando sobre a lentidão do desenvolvimento da psicografia. Então, esse é um problema mais que comum nos médiuns. Todos reclamam, eu sinto uma coisa na mão, eu sinto uma quintura na mão, e ficam esperando que os espíritos lhes segurem nas mãos para escreverem. E não é assim que a coisa acontece, né? Eles não sabem que o espírito não vem pegar na nossa mão para a gente escrever.
Os espíritos sugerem nos nossos pensamentos palavras ou textos que vêm à nossa mente e nós, por fim, escrevemos com plena consciência, sabendo tudo que estamos escrevendo. No início, nós somos lentos na captação dos pensamentos dos espíritos, e porque os pensamentos fluem de forma muito rápida, muitas vezes a vestimenta que nós precisamos dar ao pensamento de um espírito não acompanham a velocidade daquele pensamento. O pensamento tem uma rapidez muito grande. Então, muitas vezes a gente tem que escrever rápido para não perder a essência do que os espíritos nos ditam, porque somos nós que vestimos com as palavras o pensamento do espírito. Depois que a gente já está bem treinado, é que esse pensamento flui mais próprio dele, mais único do espírito, nos médiuns comuns, corriqueiros, das mediunidades é, possíveis a nós outros, que somos espíritos ainda muito imperfeitos. Então, no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, um capítulo que fala da formação dos médiuns, Kardec fala dessa questão. Quem se interessar por esse assunto deve consultá-lo, porque é muito vasto para fazermos aqui essa abordagem. Ele nos oferece meios de fazer tal desenvolvimento e conclui, né, quer dizer, nos dá algumas sugestões para o desenvolvimento da psicografia, e ele conclui dizendo que essa faculdade tem a ver com uma certa disposição orgânica. Então, a mediunidade, ela envolve o nosso lado psíquico, mas envolve também a nossa organização orgânica. E Kardec nos fala da construção de uma relação fluídica, que difere muito daquelas questões que a gente pensa quando inicia o desenvolvimento mediúnico, que nós teremos mais facilidade de psicografarmos um espírito com quem tenhamos uma afetividade maior, uma afinidade afetiva, mas não é bem assim. Kardec nos fala de uma relação técnica, de uma relação fluídica, o que difere dessa imagem que nós temos de uma relação afetiva. Então, é algo mais técnico. A psicografia deve ser desenvolvida antes por exercícios constantes. Nos itens 204 e 206 do Livro dos Médiuns, a gente entende porque muitos médiuns desanimam por esperarem muito tempo e depois desistem do desenvolvimento. André Luiz faz questão de registrar o, o lançamento, né? André Luiz faz questão de registrar, lançar para nós essa forma de desenvolvimento para que a gente não fique toda a vida sentada e esperando, sabendo com Kardec que isso tem uma parte orgânica e que é um entrosamento fluídico e não afetivo. Nós, né, temos que nos libertar desses lamentos acusatórios que muitos médiuns fazem aos benfeitores, né? Dizendo que estão abandonados,
que os espíritos não ajudam e que se acham sempre injustiçados. É preciso que os médiuns frequentem com muita urgência sempre o livro dos médiuns, não é? Para não ser reclamão, tão cheio de lamento, de reclamação, né? Por causa do custo de tempo num desenvolvimento mediúnico. Alexandre Delicado diz que classifica essas reclamações como algo pitoresco. Isso foi o mínimo que ele podia dizer, né? Foi delicadeza. E também fala dos médiuns como experimentadores, ou seja, aqueles que estão experimentando ainda as suas possibilidades mediúnicas. E essa descoberta final só vai acontecer no trabalho, quando o medianeiro conseguir, através de sua elevação como pessoa humana, desenvolver em si mesmo disciplina, educação, esforço e perseverança. É o que ele vem nos dizendo agora. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores, é o nome que eles nos dão, que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. É disso que nós falávamos. Os experimentadores não podem querer acreditar em um mecanismo absoluto, ou seja, que o espírito segure na nossa mão para escrever, porque não é assim que funciona. Enquanto isso, enquanto nós vamos fazendo exercícios de desenvolvimento mediúnico, no caso da psicografia, nós temos que ir desenvolvendo as pré-condições para um médium atuar com proveito nas reuniões mediúnicas, que são disciplina, educação, esforço, perseverança. É não desistir. E na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Está lá no Evangelho. Então, mediunidade construtiva, descreve André Luiz, é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura, porque era o azeite o combustível. Qual será o nosso combustível? Aquilo que vai movimentar, né? Que vai fazer com que o pavio se acenda e a luz clarifique aquele ambiente e também a nós que dele participamos. É o pavio do amor cristão
embebido no azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos da sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, nós vimos nesses parágrafos de 16 a 20, já nos traz algumas novidades, já que nós ainda não praticamos, são para nós ainda novidades, não é? Que é o nosso esforço próprio, a nossa boa vontade e o amor que a gente leva para essas reuniões com uma compaixão grande pelos doentes que lá estão e uma compaixão por aquelas criaturas a quem eles fazem a sua perseguição, a quem eles estão causando mal sem se aperceberem disso muitas vezes. Então, que essa luz há de se acender entre os homens, mas requisitando sempre combustível do amor, que é mantido aceso pela boa vontade do médium. Sem isso, podemos estar aptos apenas para servir à sombra. Que para a sombra nós não precisamos nos iluminar tanto. Ela se ajusta mais facilmente à nossa sombra também. Então, é preciso que a gente fale 1000 vezes que não há bom médium onde não haja bom homem, bom ser humano. A gente se refere aí a grandes medianeiros como Chico Xavier, Ivone Pereira, Peixotinho, mas esses medianeiros sofreram muito para chegar a esse estágio que demonstraram para a humanidade na hora do seu trabalho, e também esses medianeiros eram boas criaturas humanas, criaturas de bom caráter, não é? Então, por mais ostensiva que seja a nossa mediunidade, sem boa formação moral, será médium que se edifica como aquela casa que Jesus fala, né, na parábola da casa construída sobre a areia. Qualquer sopro da treva pode derrubá-la. São aquelas pessoas até com boa é, boa receptividade mediúnica, são pessoas que têm uma mediunidade bastante ostensiva, que podia praticar muito bem, muita caridade, mas que, por não considerarem a disciplina, o pavio da boa vontade, né? O amor no coração, essas pessoas se afinam com a sombra, ou seja, qualquer sopro das trevas podem derrubá-las. No 21, agora, vamos ler, dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho,
mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e completei-o e, e contemplei-o, desculpa, com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiação. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare o aparelho genital, aconselhou-me o instrutor. Aqui cinco parágrafos. Nesses 5 parágrafos, nós vamos ver agora várias análises de vários médiuns que Alexandre, junto com André Luiz, vão fazer. Esse é o primeiro médium que ele traz. Alexandre apresenta a análise de estudo de André Luiz. Tinha um lápis na mão, então intentava a psicografia, como quem estivesse aguardando uma comunicação psicográfica, né? E os núcleos glandulares dele emitiam uma luzinha pálida, e via-se claramente a desorganização total no seu aparelho genital. Então, já sabemos que esse primeiro médium traz problemas relativos à sexualidade. Parágrafo 25 agora, 26. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade, se movia de um lado para outro. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam no longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas tiretrais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Comunicação pelo pensamento. Não, André. Não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivadas por esse companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias.
através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredito ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. E não é, né? Aí a gente está vendo quanto tem da ciência do corpo nesses desequilíbrios. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos, que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamentos raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Então, esse é o caso de um jovem que reclamava de não ter estímulo dos espíritos superiores, mas que os desestímulos viviam nele mesmo, né? André Luiz nota ali que as glândulas geradoras estavam como que abafadas por aluviões de corpúsculos negros que pareciam destruir a tudo, né? E atingia a bexiga urinária, o cordão espermático, as vesículas seminais, a próstata, todo o aparelho genital desse moço estava comprometida, e no final nós sabemos, porque ele conclui dizendo que todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação do espírito, nesse caso, do espírito dele mesmo. Nós temos muito hábito de querer colocar culpas nos obsessores, mas o nosso pior obsessor somos nós mesmos. Alexandre explica que são bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos por essa sede febril de prazeres inferiores. E nós conhecemos no livro Os Mensageiros, conhecemos as bactérias, vírus, bactérias que iam atrás dos homens de acordo com os pensamentos que eles emitiam e iam atrás, iam céleres atrás das criaturas humanas, atraídas pelos pensamentos deles. Aqui já são bacilos. Tudo que não é útil ao nosso corpo se reproduz nele pelos nossos pensamentos. Alexandre nomeia a esses
esses bacilos, ele chama de larvas, porque a larva costuma proliferar na podridão. Então, ele nomeia de larvas, porque, como elas, era uma podridão pensamental, no caso. Então, nós aprendemos ao longo das explicações de Alexandre que o corpo físico é atingido pelo corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele é atingido pelo sentimento que nós alimentamos e pelo pensamento que dá forma a esses sentimentos e que nós projetamos para fora de nós sob forma de imagens, né? E são por essas imagens que os espíritos, todos evoluídos ou infelizes, nos acessam, sabem o que nós somos, porque o pensamento revela os sentimentos que nós nutrimos dentro de nós. E é assim que um processo obsessivo se instala em nós. Então, nossa alma não é uma coisa estanque, não está separada do nosso corpo. O nosso perispírito, nosso perispírito, o nosso corpo é um composto único. Nós somos espíritos. Agora, eu sou um espírito. Não é porque eu não morri que eu não seja um espírito. Eu costumo dizer, as pessoas que têm medo, eu tenho medo de espírito, eu não quero ver espírito. Aí eu pergunto, então você não se olha no espelho? Porque quem se olha no espelho está diante de um espírito revestido de um corpo de carne. Né? Então, o espírito se desloca como quer e como pode, mas o perispírito só deixa o corpo definitivamente após a morte. Né? Então, aí tem a separação, que se dá pela epífise, que é a mesma glândula da mediunidade que nós estudamos no mês passado. Então, um dia vamos ser espíritos libertos do corpo de carne, mas hoje somos espíritos dentro de um corpo de carne. Com o nosso perispírito, estamos momentaneamente na carne. Quando nós saímos durante o sono, como é que as pessoas que vivem em colônias espirituais nos identificam como encarnados? Justamente pelo cordão fluídico. Os encarnados, nós vamos lá e mantemos nosso cordão fluídico ligado ao nosso corpo de carne, que dorme naquela hora aqui na Terra. Então, mais uma vez, eu louvo o professor Humberto Vasconcelos, que nos esclareceu muito com uma definição simples e óbvia. Ser espírita é saber-se espírito. Claro. E se eu me sei espírito, eu sei que eu vivo na eternidade. E eu tenho que ter um comportamento aqui na Terra que me facilite a evolução espiritual. Agora vamos para o 30. Observe este amigo, é outro cavalheiro que Alexandre chama a atenção de André Luiz para observar. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Cheiro. Os espíritos têm forma, têm cheiro, têm velocidade. O espírito tem tudo isso. Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa
de cujo interesse escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia horta deve ser, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento, eh, engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados observavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado de seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço da desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo e, não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Esse estava sendo salvo pelas glândulas sudoríparas, ou seja, ele estava conseguindo expelir de alguma maneira, muito precariamente, o álcool que ele ingeria. Então, o segundo médium a ser analisado ali naquela reunião por André Luiz e Alexandre, seu mentor, esse agora, diante do instrutor e do discípulo, eles têm um médium que havia ingerido álcool e o odor exalava. Seu organismo se deteriorava, o desequilíbrio ali era geral, atingia a medula, os centros genitais, os rins, o pâncreas, e eles lutavam o corpo lutava por se defender. Então, novamente, Alexandre se refere a larvas destruidoras, exterminando as células hepáticas. Também o sistema nervoso vegetativo era atingido. Tudo isso visto por André
aquele que fora médico aqui na Terra, e com grande surpresa, ele vai completando os seus conhecimentos com essa visão, essa análise que eles dois faziam das dificuldades dos médiuns para o desenvolvimento em função de abusos. Tudo aquilo assombrava muito André Luiz. Então, são situações que a gente encontra muito no desenvolvimento mediúnico, pessoas que têm muita dificuldade em manter o seu equilíbrio, especialmente em dias de reuniões, né? E a gente precisa muito desse equilíbrio. Parágrafo 35. Essa lição é muito longa. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne, caldos gordurosos cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Outro ponto em que todos nós caímos. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então, não é só o álcool e o sexo, há também a glutonaria, a gulodice, que, prejudicando o corpo físico, dificulta a ação da espiritualidade junto daquele médium. Essa aí é mais uma candidata ao trabalho mediúnico. Essa queria desenvolver a psicofonia. Então, nós aprendemos aqui também que a glutonaria nos faz prisioneiras de seres de baixa condição espiritual.
Então, todos nós, médios, especialmente em dia de reunião, fazer um jejum, diminuir a nossa alimentação, não comermos essas comidas pesadas, temperadas. Eu costumo almoçar e não comer mais nada em dia de palestra. Eu vou com o estômago totalmente vazio em dias de reunião mediúnica, que é porque a gente tem muito mais facilidade de fazer fluir o pensamento dos espíritos de condições elevadas maiores. Então, o organismo dela trabalhava só para atender a digestão. Alexandre conclui pela necessidade educativa dos seres humanos. Não conseguia, bem, 36. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, não, nós já fizemos essa daqui. Agora é o 41, o parágrafo 41, perdão. 41. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas da esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Grande conclusão. O homem comum percebe muito menos ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos. Necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Tudo é vibração no universo, inclusive nosso corpo, nosso perispírito, nosso espírito. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo
no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência de bem viver. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e acentuou: Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Muito bom o uso dessa palavra aqui. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante, excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo, porque é isso que acontece nesses três casos que André Luiz estuda, né? É, mediunidade é esse desenvolvimento até do ser enquanto espírito. A gente viu no parágrafo 45 uma grande lição para aqueles que dirigem os trabalhos da casa espírita, se deve chamar atenção ou não deve quando encontrar um caso desse. Segundo Emmanuel, não, tem que aguardar a maturidade de cada criatura para o trabalho. Alexandre responde que não é para desvendar para a pessoa a, as suas dificuldades, seus defeitos íntimos, né? Todos caminhamos no rumo da evolução. Vamos uns mais lentamente, outros um pouco mais à frente, mas todos caminhando. Essas dificuldades que Alexandre nos lembra é como somos embriões de grandes árvores que no futuro darão sombra a muitos viajores. Então, é, evitar essa sombra do fanatismo e da crueldade, porque nele também se instala, né?
quando ele está em nós, o fanatismo toma conta de nós, nós vamos ser instrumentos de perseguição e da morte. Então, é, desabrochar da mediunidade é um momento bonito da vida do ser humano, muito sofrido, mas um momento muito bonito. Observar a extensão dos nossos erros, mas ele vê, Alexandre vê isso, mas não se entrega, né, à crítica a nosso respeito, sabe que a gente está empreendendo com sacrifício a viagem da própria renovação. Que Jesus nos abençoe, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo para a compreensão mais ampla da mediunidade e de tudo que ela pode facultar aos seres humanos em matéria de progresso, de evolução espiritual. Seja conosco, Jesus, e abençoa nossas pequenas contribuições no rumo do conhecimento, do esclarecimento para a percepção mais ampla desses valores que devem ser eternos para os nossos espíritos. Que assim seja.